Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, dia 18 de agosto, quinta-feira, e ontem os mercados que ainda estavam abertos quando da divulgação da ata da reunião do FED sobre política monetária deram uma boa virada de alta, função do fato demonstrado de indecisão dos membros sobre a conjuntura americana, mas está em recuperação a economia por lá e principalmente os indicadores globais. Querem esperar um pouco mais para visualizar a consolidação, principalmente a inflação caminhando para a meta de 2%. Com isso, ficou praticamente descartada a possibilidade de alta da taxa de juros americana na reunião de setembro. Hoje, os mercados da Ásia fecharam com um comportamento misto. As bolsas da Europa mostram leve alta nesse início de manhã e trabalham próximos até algumas da estabilidade de preço. O mercado americano futuro mostra comportamento misto e por aqui existe a possibilidade de termos mais um pregão de alta. Durante a madrugada no Japão, as exportações do mês de julho mostraram queda pelo 10º mês seguido, com a valorização do ien em relação a outras moedas. O governo, por conta disso e também da própria desaceleração da economia, deve ainda fazer novos estímulos e mais flexibilização da política monetária. A China também divulgou durante a madrugada o preço médio de moradias novas e ele cresceu 6,1% no mês de julho, taxa essa anualizada. E o PBOC, Banco Central da China, sugeriu a desvalorização da moeda yuan na paridade de 6,627 em relação ao dólar. No Reino Unido foi divulgado logo no início da manhã as vendas do varejo do mês de julho. Elas cresceram 1,4%, a taxa anualizada mostra alta de 5,9%, maior do que o que estava sendo previsto, de um crescimento anualizado de 4,2%. Com isso, a Libra voltou a se fortalecer e era negociada na paridade de 1,317 do dólar. Na zona do euro, saiu a inflação medida pelos preços ao consumidor no mês de julho. Ela subiu 0,2%, mas no mês de julho anualizada, uma taxa de menos 0,6%. O núcleo caiu no mês de julho 0,7%. E segundo dados do Banco Internacional de Compensações, a moeda real foi a moeda que mais valorizou no mês de julho, no trimestre e também no acumulado do ano. Aqui, ontem foi fixada a agenda do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Ele começa efetivamente no dia 25 de agosto, com as oitivas, com testemunhas de acusação e de defesa, e a presidente Dilma confirmou a sua participação, a defesa pessoal, provavelmente na sessão do dia 29 de agosto. E o processo pode ir até o próximo dia 31 de agosto. E o presidente interino Michel Temer garantiu a políticos que, quando for efetivado, irá continuar com as reformas propostas, inclusive a reforma da Previdência. Na agenda de hoje, a CNI divulga a sondagem da indústria do mês de julho. Vamos ter daqui a pouquinho a divulgação da ata da última reunião do Banco Central Europeu. E nos Estados Unidos saem os pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior, o índice de atividade do FED de Filadélfia referente ao mês de agosto, o índice de indicadores antecedentes do Conference Board do mês de julho e ainda vamos ter discursos de 2 presidentes regionais do FED. Falando um pouco de mercados, expectativa para a Bovespa é um dia que pode ser de alta, mas é preciso ver o que é que foi feito de rolagem ontem de posição do índice futuro e isso pode influenciar a abertura de hoje. Dólar com viés de queda, juros também com viés de queda para a sessão de hoje.
Falando um pouco de mercados, Bolsa de Londres tinha alta agora há pouco de 0,02%, praticamente estável. Bolsa de Paris subia 0,20%, Bolsa de Frankfurt com alta de 0,48%. O petróleo WTI negociado na faixa de 46,93 dólares o barril, uma alta de 0,30%. O euro era negociado em alta em relação ao dólar, a 1,1321. Notes americanos, títulos de 10 anos, com taxa de juros de 1,55%, também trabalhando em queda em relação ao fechamento de ontem. Eram essas as considerações. Tenham todos um bom dia, bons negócios e até o nosso programa do final da tarde. Até lá.